Olá! Hoje falaremos sobre a variação fonética no português brasileiro. Como sabemos, a língua portuguesa ela é heterogênea e possui uma grande diversidade de variações na fala e formas de uso. A forma que falamos é influenciada pelo meio social, socioeconômico, cultural ou das situações de uso. A variação fonética, ou seja, a variação dos sons que produzimos, acontece quando esses sons são reproduzidos de diferentes formas. Neste conteúdo teremos diversos tipos, sendo elas variações diatópicas, quando são variações geográficas, ou seja, da região que a pessoa reside, variações diacrônicas, ou seja, são variações históricas, variações diastráticas, ou seja, de grupos sociais, diferentes grupos sociais vão ter diferentes formas de falar, e também as variações diafásicas, ou seja, de situações onde utilizamos a versão formal ou informal, dependendo da situação. Sendo assim, neste vídeo iremos falar sobre as variações diafásicas, regionais de alçamento das vogais E e O, variação da consoante R na fala, nasalidade e nasalização. A nasalidade é um som produzido através da passagem de ar, sendo assim o modo de articulação das consoantes. Quais são essas consoantes? As consoantes são M, N, NH. Elas são articuladas com a passagem de ar pelas fossas nasais, dando um som nasal. Por exemplo, quando pronunciamos mel, o ar tem acesso à cavidade nasal, sendo lançado pelas narinas e também pela boca após a saída da oclusão. Mel. Quanto à nasalização, o fenômeno é estudado desde os anos 50, com contribuições de Matoso Câmara Júnior. Estudos recentes como a geometria de traços trazem novas perspectivas para entender a nasalização nas línguas naturais. A nasalidade das vogais é uma característica distintiva no português, tanto no contexto do português brasileiro quanto nos processos da nasalização em línguas indígenas. D'Angelis 2002 propõe uma análise inovadora da nasalidade no português, combinando elementos da teoria fonológica tradicional e abordagens autossegmentais. Ele destaca que o português contrasta sons sonoros e obstruentes, assim como sons contínuos e descontínuos. Variação da consoante R na fala. A variação é um fenômeno característico das línguas. A língua está sujeita à ocorrência de formas diferentes conforme a época, o lugar, o grupo social ou o contexto situacional. E o R é uma letra que pode representar diversos fonemas semelhantes usados em diferentes línguas. O fonema R do português proveio do R latino, vibrante apical múltipla, que se opunha ao R provavelmente vibrante simples, de uma só batida, flap ou tap. Vejamos a distribuição da vibrante simples e da vibrante múltipla, segundo Silva, 1999-160. Contraste fonêmico entre vogais. Caro, carro. O contraste fonêmico, ou seja, pares mínimos. Entre estes dois tipos de R, somente é atestado em posição intervocálica no interior da palavra. Coro, corro, muro, murro. Era, erra. Ainda, como parte das variáveis linguísticas, levamos em consideração os contextos de realização dos fonemas R e R, com suas variações. Posteriormente, estas ocorrências serão distribuídas por três contextos. Contexto pós-vocálico final, mar, gostar, C1. Contexto pós-vocálico medial, carta, C2. Contexto pré-vocálico inicial, rosa, C3. Contexto intervocálico, caro, carro, C4. Quanto ao alçamento das vogais, acontece quando uma vogal média baixa se torna uma vogal média alta, ocorrendo somente nas vogais E e U. Temos fatores que influenciam, podendo ser estruturais, que são variáveis que têm que ser descritas separadamente, cada alternância uma regra e cada regra com suas características próprias, e também fatores não estruturais, como classe social, idade, sexo e estilo de fala, que são correlacionados ao alçamento de E e U. E desta forma, tais fatores sociais devem fazer parte do corpo das regras responsáveis pela elevação do traço de altura.
A elevação das vogais E e O é condicionada pela presença de uma vogal alta, I ou U, na sílaba tônica. Então, nós temos exemplos como nenhum, que é alçado, ficaria nenhum, medicina e medicina, domingo e domingo, torci e turci, bonita, bonita, prefiro ou prefiro, preciso e preciso. Então, vocês vão perceber que na primeira coluna nós temos a palavra e na segunda coluna a palavra alçada. Variação difásica. Então, o que é a variação difásica? É uma variação na linguagem que ocorre de acordo com o contexto social ou situacional. Em outras palavras, é uma adaptação da linguagem que o ser humano, de acordo com o ambiente que ele está inserido, ele leva em consideração alguns fatores como o grupo social, o nível de formalidade da situação e a relação entre os interlocutores. E essa variação ela pode ocorrer em vários níveis linguísticos, como vocabulário, gramática, pronúncia e estilo de fala daquele indivíduo. Um exemplo, uma pessoa que pode usar o vocabulário mais formal e uma gramática mais elaborada ao falar em um ambiente profissional ou acadêmico, enquanto pode também adotar uma linguagem mais informal e descontraída ao conversar com amigos em um contexto mais casual ou até mesmo com familiares. Essa variação difásica é uma parte natural da comunicação humana e ajuda também a adquirir e adequar a linguagem a diferentes situações e públicos, facilitando a compreensão do outro indivíduo qual você está querendo se comunicar, né? E faz com que essa compreensão seja mútua e a interação eficaz na conversa. Essa variação no português brasileiro é uma característica natural da linguagem que está presente em todas as culturas e comunidades. Mas, no entanto, a intensidade e a natureza dessa variação pode variar de uma região para outra, devido aos fatores de diversidade cultural, a história e a geografia também. Em algumas regiões urbanas, por exemplo, onde há uma maior diversidade de grupos sociais interagindo, a variação difásica pode ser mais evidente devido à convivência de diferentes estratos sociais, contextos profissionais e níveis de formalidade. Agora, nas áreas rurais, a variação diafásica pode ser mais sutil, mas ainda está presente, especialmente considerando as diferenças de linguagem entre contextos informais. Onde eu vou dar aqui 2 exemplos de variação diafásica. O primeiro é no uso de pronomes de tratamento em algumas situações formais, como em ambiente de trabalho ou interações acadêmicas, ou até mesmo com pessoas mais velhas ou de posição de autoridade, que a gente normalmente usa o tratamento polido, como o senhor ou a senhora, né, como forma de respeito. O segundo exemplo é na variação diafásica na escolha de vocabulário, em algumas situações acadêmicas ou profissionais, quando as pessoas utilizam um vocabulário mais técnico, né, como um pesquisador apresentando um trabalho em uma conferência para empregar termos mais específicos daquela área. Igual, por exemplo, você lê em um artigo direcionado àquelas pessoas que já estão naquela área, por exemplo, na área de linguística. Ele vai usar termos que já tá na cabeça de quem estuda linguística. Então, aquele termo ali, quando alguém que entende de linguística lê, ele vai compreender tranquilamente e saber o que quem escreveu o artigo está falando. Mas, às vezes, alguém de fora que nunca ouviu falar sobre linguística ou algo do tipo, não vai entender, porque é um âmbito acadêmico e é direcionado àquele termo específico daquela área.